Oi, estou fazendo um vídeo sobre a série que eu adorava assistir quando eu era criança. Adorava não, ainda adoro. E sem dúvida, é, se chamam Chaves e Chapolin. E é claro que tem alguns outros personagens que eu fiz e que muitos estão perguntando. Ai, o Kiko tinha que ser mais bochechudo, a Chiquinha mais baixinha, o Seu Madruga mais magro, o Mestre Linguiça mais alto, o Senhor Barriguinho e o Nhonho gordões. Mas isso é o de menos. Vamos mostrar como foram que surgiram essas séries, criadas pelo Roberto Gomes Bolaños, que fazia um menino órfão do barril e um herói atrapalhado. Eles começaram com umas enquetes lá no início dos anos 70. Chapolin entrou em 1970 e o Chaves entre 71 a 72. E é claro que nessas enquetes estavam com eles o Carlos Villagrán, que fazia o Kiko, Maria Antonieta de Las Neves, a Chiquinha, Ramon Valdez, o Seu Madruga, Florinda Mesa, Dona Florinda, Edgar Vivar, o Senhor Barriga e Angeline Fernandes, a Dona Clotilde, a bruxa do 71. E é claro que em 1973, essas enquetes do Chaves e Chapolin acabaram virando seriados, onde ao invés de ter 10 minutos cada episódio, ele tem 30, tipo quase meia hora. E é claro que em 73 teve a entrada do Ruben Aguirre como professor Girafales, o mestre linguiça. Só que no meio dessa série, esse sucesso, a Maria Antonieta de Las Neves, que fazia Chiquinha em Chaves, e também as mocinhas em perigo no Chapolin, teve que sair devido sua gravidez ou porque ela tinha que fazer um programa solo. Então, nada de Chiquinha. E com isso, o Chaves e o Kiko eram as únicas crianças que participavam da série. E é claro que em Chapolin não teve tantas mudanças. O fato é que a Florinda Mesa passou a ser a mocinha em perigo nas séries do Chapolin. E também começou a ter mais destaques aos outros personagens, sendo que foi no Chaves que tinha mais novos personagens, como por exemplo o Nhonho, que é o filho do Senhor Barriga, que também é interpretado pelo Edgar Vivar. A Pops, que é da Florinda Mesa também, sobrinha da Dona Florinda e prima do Kiko. E Godines, que é um personagem de Horácio Gomes Bolaños, que na vida real é o irmão caçula do Roberto Gomes Bolaños. Onde o Horácio ele meio que fazia só figurantes, tanto em Chaves quanto em Chapolin. E ele nunca se interessou em ser ator. Mas a pedido do irmão, o Godines entrou como personagem secundário, que é meio que um tapa-buraco, onde ele só participava de poucos episódios. Mas não teve tanto destaque como o Nhonho e a Pops. Só que a Pops, ela meio que saiu da série por causa do seu jeito fanho, que ela falava assim, mamãe, Kiko. Hoje no original ela parou de falar fanho, mas na dublagem não. E o Nhonho era até divertido quando ele interagia com o Chaves e o Kiko. Só que aí, entre 74 a 75, esse foi o molde que eles tinham em Chaves. E no Chapolin era quase a mesma coisa. É que o Chapolin não fez tanto sucesso como o Chaves, mas ele era um programa muito adorado pelo público. É que eles estavam mais acostumados em ver o Seu Madruga sempre apanhando da Dona Florinda, ao invés de serem pai e filha lá na série do Chapolin, o Senhor Barriga e o Professor Girafales de bigodes, ao invés de sem. E é claro, eu até entendo, mas tudo tem uma explicação. E acho que, voltando nesse assunto, em 75 teve o retorno da Maria Antonieta de Las Neves, que volta a fazer a Chiquinha, que continua mais espertinha e travessa do que nunca. E depois disso, entrou a fase em que eles tiveram que regravar alguns episódios, tipo fazer remakes, onde eles deixavam os episódios bem mais compridos, com adição de piadas e de novos bordões e também de novas situações cômicas e episódios inéditos e raros que
com um roteiro bem diferente eram bem raros de se ver. Como o caso em que o futebol americano de 76, ele só foi gravado uma vez apenas. Também o Festival da Boa Vizinhança, que tinha muitas partes inéditas, sendo que a versão anterior era bem curtinha, de 73. Também o Violão do Seu Madruga, de 75. A Briga dos Pombinhos, de 74. Brincando com algodão doce, semente, 77, enfim. Quase nem todos os episódios eram regravados ou tinha uma nova versão que vocês nunca chegaram a ver, porque tinha alguns episódios mundialmente perdidos. Enfim, o ano que começou a brilhar foi em 78, porque em 78 foi a última temporada que tivemos a presença do nosso personagem, o Kiko. Mas também teve adições de outras personagens, como a Patty, uma garota bem bonita, que na verdade, nas duas primeiras versões, de 72 e 75, ela é interpretada por uma atriz diferente, assim como sua tia Glória. Só que aí a Patty, que foi uma personagem de 78, pela atriz... Espera, deixa eu pensar o nome da atriz. Ana Lilian de Lamarcorra. Onde ela não era exatamente do elenco fixo ou do elenco secundário. Ela só tinha que aparecer apenas naquele arco em que o Chaves e o Kiko se apaixonam por ela. Mas aí ela acabou se tornando uma personagem recorrente. E só que aí o último episódio do Kiko não foi em Acapulco. O episódio de Acapulco, dividido em duas partes, era da temporada de 77. Ele só foi recebido de novo no final de 78. Mas a última aparição do Kiko foi no episódio A Escolinha do Professor Girafales. E desde aquele momento, quando chegou 1979, o Kiko já não fazia mais parte da série. E no primeiro episódio da temporada de 79, onde vão todos aos cinemas, a Dona Florinda explica que o Kiko teve que morar com as suas madrinhas ricas. Mas o ator Carlos Villagrán tinha brigado com o Chespirito, queria fazer sua série a solo e enfim. E depois de algumas semanas, quem acabou deixando a série foi o nosso Ramon Valdez, o nosso eterno Seu Madruga. Sua última aparição foi no episódio pelo Din Din Din, onde a Chiquinha queria um cachorrinho e ela pede pro Charles fazer de conta que é o seu cachorrinho. No final, ela ganha um cachorrinho de pelúcia. E depois disso, nunca mais vimos o Seu Madruga nem o Kiko. E aí eles fizeram mais episódios, lá na escolinha. E também episódios em que a Dona Florinda abre um restaurante. Logo depois, a Patty já nem mais fazia parte do elenco, ela nem aparecia mais. Agora quem apareceu mesmo foi o seu Jaiminho, o carteiro lá da cidade de Tangamandápio, e também a Dona Neves, a bisavó da Chiquinha, que apareceu para cuidar da bisneta, já que, como o seu Madruga deixou a série, a Chiquinha não podia mais morar sozinha, né? Então eles criaram uma bisavó para ela, que é uma velhinha, tipo uma velhinha que copiou a Chiquinha, e ela não era tão interessante assim. Não que eu acho ruim os episódios 79, quer dizer, os episódios 79 que não tinham nenhum, que não são nenhuma regravação dos episódios anteriores, aí tudo bem, mas aí eles começam a substituir o Kiko pelo Nhonho e pela Pops, e o seu Madruga pelo Professor Girafales, e agora estou substituindo ele pelo seu Jaiminho, quando o Chaves deixou de ser uma série nos anos 80 e passou a ser uma enquete. O Sr. Jamilson era mais legal lá na temporada 79, quando ele era só um carteirinho ingênuo e manhoso, que sempre pede para fazer as coisas para ele, para virar um cara que só o seu Madruga sabia ser. Um malandro desocupado que fica devendo 14 meses de aluguel e que se irrita fácil com as crianças. Ou seja, transformar o Sr. Jamin no seu Madruga não melhorou a série, mas eu não tenho nada contra quem gosta do personagem. Eu até acho divertido o Jaiminho. Pelo menos eu curto ele mais nos desenhos, onde não tem a Chiquinha, mas é engraçado ver
os outros personagens. Eu acho que eu só gostei só da primeira temporada do desenho. Enfim, essa é uma história. E o que, que eu acho das histórias lá do Chaves? Obrigado e siga meus bons! Não acredito que eu disse isso.